Olá pessoal, então vamos para mais uma aula, hoje falando sobre ligações químicas. As ligações químicas ocorrem entre átomos para que eles busquem estabilidade. Para explicar tal comportamento surgiu a regra do octeto. Então os átomos, pessoal, eles não são encontrados isolados na natureza, com exceção dos gases nobres, né? Eles são encontrados unidos a outros átomos. E essa união que a gente chama de ligação química. Então, os átomos são encontrados na natureza ligados uns aos outros para que adquiram a estabilidade. A regra do octeto diz o seguinte: um átomo torna-se estável quando apresenta 8 elétrons na camada de valência, como os gases nobres. Então, se a gente observar a distribuição eletrônica dos gases nobres, a gente vê aqui, com exceção do hélio, né, que tem 2 elétrons na última camada, ele só tem a camada K, todos os outros gases nobres, né, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, eles apresentam 8 elétrons na última camada. E daí, a estabilidade dos gases nobres ela está relacionada ao fato dos átomos desses elementos apresentarem 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que apresenta 2 elétrons. Então, por isso, a regra do octeto, né? Então, para que um átomo adquira estabilidade, é preciso que ele fique com a configuração de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na última camada. Como que ocorrem as ligações químicas? Os átomos dos diferentes elementos estabelecem ligações doando, recebendo ou compartilhando elétrons para adquirir uma configuração eletrônica igual à de um gás nobre, no estado fundamental, ou seja, 8 elétrons no nível de energia mais externo, ou então 2 elétrons se o nível mais externo for o primeiro, ou seja, a camada K. A tabela a seguir apresenta a tendência de alguns elementos em perder, doar, ganhar ou receber ou compartilhar elétrons em uma ligação química. Então, a gente observa aqui nessa tabela que os átomos do grupo 1 da tabela, família 1A, a tendência, por eles terem um elétron na última camada, a tendência deles é perder o elétron e ficar com carga positiva, né? Então a gente vê hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, a tendência é perder um elétron. Os elementos do grupo 2, ou família 2A, eles têm 2 elétrons na última camada, então a tendência é perder 2 elétrons numa ligação química. E já os elementos do grupo 13, né, família 3A, com exceção do boro, eles têm 3 elétrons na última camada e a tendência então é perder 3 elétrons. O boro, por ele ter uma eletronegatividade alta, a tendência dele é compartilhar elétrons e não perder. Os elementos do grupo 14, família 4A, a tendência é compartilhar elétrons. Já os elementos do grupo 15, alguns têm tendência de ganhar 3 elétrons, né, igual o caso do nitrogênio e o fósforo, e outros a tendência de compartilhar. Já os elementos do grupo 16, né, família 6A, a tendência é receber 2 elétrons. E do grupo 17, a tendência é receber 1 elétron. As ligações podem ser de 3 tipos: iônica, covalente e metálica, dependendo do tipo de átomo que participa da ligação. Então vamos ver aqui, a ligação iônica. A ligação iônica ela ocorre entre um metal e um ametal. Então, se a gente observar aqui na tabela periódica, quem são os metais, quem são os ametais? Os metais, né, são esses elementos que vão aqui do grupo 1, grupo 2, até o grupo 13. Né? Então, todos esses elementos que estão aqui de verde, né, são metais. E os elementos que estão aqui à esquerda, mais à direita, né, de amarelo aqui, são os ametais. Então, a ligação iônica ela ocorre entre um metal e um ametal a partir da transferência de elétrons do metal para o ametal. Entre
Nos íons formados surge uma atração de natureza eletrostática, provocando a ligação entre eles. Então, se o metal doa elétron, ele se transforma num cátion. O ametal que recebe se transforma num ânion. Então, vai surgir aí espécies carregadas. Então, entre esses íons formados, surge uma atração agora, provocando essa ligação. Como todo composto iônico é formado por um número indeterminado e muito grande de cátions e ânions, define-se para esse composto uma fórmula unitária escrita do seguinte modo. Só voltando à explicação aqui, né, nesse slide aqui, estou falando que a ligação iônica ela ocorre entre o metal, né, que eu já mostrei lá na tabela, um elemento aqui, a maior parte dos elementos da tabela periódica, com o não metal. Envolve a transferência de um elétron do metal, no caso o sódio ele é um metal, ele transfere um elétron para o metal que é o cloro. Então o sódio que perdeu um elétron fica com carga positiva. O cloro que recebeu um elétron fica com carga negativa. Então formou os íons, né? Um íon positivo e um íon negativo, ocorre então uma atração eletrostática formando a ligação iônica entre o sódio e o cloro, formando o composto NaCl. Na hora de escrever a fórmula, o símbolo do cátion vem antes do símbolo do ânion. A fórmula unitária deve mostrar a menor proporção em números inteiros de cátions e ânions, de modo que a carga total dos cátions seja neutralizada pela carga total dos ânions. Toda substância é eletricamente neutra. Como a substância possui carga elétrica total igual a zero, as cargas elétricas individuais de cada íon não aparecem escritas na fórmula unitária. O número de cátions e de ânions da fórmula é chamado de índice e deve vir escrito à direita e abaixo do símbolo. O índice 1 não precisa ser escrito. Então vamos ver um exemplo aqui. Como que ocorre a ligação iônica entre os elementos químicos cálcio e flúor. Então, se a gente olhar a configuração eletrônica do cálcio, a gente vê que o cálcio ele tem 20 elétrons, né? Então eles têm elétrons distribuídos nas camadas K, L e M, N, 2 na K, 8 na L, 8 na M e 2 na camada N. Já o flúor tem 2 elétrons na camada K e 7 na camada L. Então, como que eu escrevo a fórmula eletrônica? O cálcio, por ele ter 2 elétrons na última camada, a tendência é ele perder 2, então ficar com carga 2+. O flúor tem 7 elétrons na última camada, então a tendência é receber um elétron, então fica com carga -1. Então essa é a fórmula eletrônica. A fórmula unitária você escreve o símbolo do cátion, o símbolo do ânion, sem as cargas, e transfere. O índice é o número de carga do cálcio que está aqui em cima, passa para frente do flúor. O número de carga do flúor que está aqui em cima passa para frente do cálcio. Então, formando esse composto CaF2. Ou seja, como o cálcio ele tem que perder 2 elétrons e o flúor tem que receber 1, então eu vou precisar de 2 átomos de flúor para receber os 2 elétrons do cálcio. Né? Então, essa aqui é a fórmula unitária desse composto. Então, o esquema da ligação iônica é o seguinte: você tem um átomo com baixa eletronegatividade, que são os metais, se liga com um átomo com alta eletronegatividade, que são os ametais. Os metais, o átomo com baixa eletronegatividade, formam um íon positivo, forma um cátion. O ametal forma um íon negativo, o ânion. E aí formou esses 2 íons, positivo e negativo, ocorre uma atração eletrostática entre cátions e ânions, formando então o composto iônico ou substância iônica. Algumas propriedades dos compostos iônicos são as seguintes. Estado de agregação. Na maioria dos casos, né, em geral, os compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente, devido à forte atração eletrostática, né, que existe entre cátions e ânions. Os pontos de fusão e de ebulição também são muito elevados, pois é preciso fornecer uma grande quantidade de energia para separar os íons e vencer a atração elétrica existente entre eles. Solubilidade. Há vários fatores que interferem na solubilidade dos compostos, além da polaridade,
como estrutura cristalina. Por isso, nem todos os compostos iônicos são solúveis em água. A grande maioria, sim, né? Mas nem todos são solúveis em água. Então, para isso, existem tabelas de solubilidade que podemos consultar se necessário. Dureza. Em geral, possuem elevada dureza, né? Grande resistência a serem riscados por outros materiais, possuem baixa tenacidade, pois quando sofrem pressão, os íons de mesmos sinais se aproximam e se repelem, fragmentando o cristal. Conduzem corrente elétrica somente no estado líquido ou quando dissolvidos em água, né? Porque quando dissolvidos em água no estado líquido, eles apresentam íons livres. Na fase sólida, os íons ficam presos nos retículos cristalinos e por isso não têm liberdade para se movimentar. Agora falar um pouquinho sobre a ligação covalente. A ligação covalente, primeiro, ela ocorre entre átomos de ametais e ametais ou ametais de hidrogênio. Então, são esses aqui, né? Os ametais são os elementos aqui da parte superior direita da tabela e o hidrogênio aqui. Então, ligação covalente só ocorre entre ametais. Envolve o compartilhamento de pares de elétrons, né, de elétrons. Por exemplo, ligação entre um átomo de cloro e outro átomo de cloro, como o cloro tem 7 elétrons, a tendência é receber mais um elétron. Como ele, então, aqui não vai receber, são 2 átomos de cloro, então eles podem compartilhar um par de elétrons. Ocorre uma ligação fraca devido à repulsão dos elétrons, ligação covalente, originando os compostos moleculares. Então, eu tenho aqui um átomo de cloro, se liga a outro átomo de cloro, e a representação a gente chama isso aqui de fórmula molecular Cl2. As ligações covalentes podem ser simples, dupla ou tripla, dependendo do número de compartilhamento de pares eletrônicos entre os átomos, que a gente vai ver mais adiante aqui. Considere, por exemplo, a formação da molécula de gás hidrogênio, que é a mais simples. Sua fórmula molecular é H2, né? Então, a gente tem o hidrogênio com o número atômico 1. Quando a gente faz a distribuição do hidrogênio, fica 1s1. Então, a gente vê aqui que ele precisa de mais um elétron para ficar com a configuração eletrônica do gás nobre hélio. O gás nobre hélio tem 2 elétrons na camada K, distribuição 1s2. Então, compartilhando seu único elétron de valência, cada átomo de hidrogênio que possui apenas um elétron passa a possuir um par, completando a sua camada de valência, adquirindo estabilidade. E aí, a gente tem a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que mostra os elétrons da camada de valência de cada átomo, colocando lado a lado os que estão sendo compartilhados. Por exemplo, um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, então eles vão compartilhar os elétrons, né? Então, aqui eu tenho então a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, que pode ser representada desse jeito ou dessa forma aqui. Na fórmula estrutural, a gente representa cada par de elétron compartilhado por um traço, né? No caso do hidrogênio, houve um compartilhamento de um par eletrônico, então a gente representa por um traço. Vamos ver um outro exemplo, a formação da molécula de gás carbônico. A gente observa aqui na distribuição eletrônica que o gás carbônico ele é formado por um átomo de carbono e 2 de oxigênio. A distribuição eletrônica do carbono é essa, 1s2, 2s2, 2p2. Ou seja, 2s2, 2p2, ele tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Ou seja, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, a fórmula molecular do gás carbônico é CO2. Na hora de eu fazer a fórmula eletrônica, eu coloco o átomo de carbono no centro e os 2 átomos de oxigênio, um de cada lado. O oxigênio tem 6 elétrons, né? O oxigênio tem 6 elétrons e o carbono tem 4. Então, se o oxigênio tem 6, ele tem que fazer 2 ligações covalentes aqui, né? Esse oxigênio vai ficar com 8 elétrons. E esse oxigênio também, ele está com 6 elétrons, ele faz 2 ligações covalentes com o carbono, né? Unindo esses 2 elétrons e esses 2 aqui. Então agora cada oxigênio ficou com 8 elétrons e o carbono também passa a ter 8 elétrons. E a representação da fórmula estrutural, a gente vai representar cada par
de elétrons aqui compartilhado por um traço. Então, entre o carbono e o oxigênio, a gente tem 2 traços. E esses traços aqui significam os elétrons livres, ou seja, elétrons que não estão fazendo ligação. A gente pode representar tanto dessa forma quanto dessa aqui. Os tipos de ligações covalentes. Então, a ligação pode ser simples quando apenas um par de elétrons é compartilhado. Então, no caso aqui do HCl, a gente tem o hidrogênio, tem um elétron, ele precisa de mais um para ficar estável. O cloro tem 7, também precisa de mais um para ficar estável. Então, somente uma ligação covalente. Então, essa ligação é simples. Que na água também tem uma ligação simples entre o oxigênio e esse hidrogênio e outra ligação simples entre o oxigênio e o hidrogênio da direita. A ligação pode ser dupla quando 2 pares de elétrons estão compartilhados, no caso da molécula do CO2. Né? Eu tenho aqui 2 pares de elétrons sendo compartilhados entre o carbono e o oxigênio e mais 2 pares de elétrons compartilhados entre esse carbono e esse outro oxigênio. Na molécula de gás oxigênio também eu tenho um outro exemplo de uma ligação dupla. E pode ser tripla quando 3 pares de elétrons estão compartilhados. No caso aqui da molécula de nitrogênio, eu tenho então compartilhamento de 3 pares eletrônicos. Um caso especial de ligação covalente. Algumas vezes o par de elétrons compartilhado na ligação covalente estabelecida entre 2 átomos é proveniente de um único átomo, em vez de ser formado por um elétron de cada átomo, como nos exemplos anteriores. Na prática, porém, não há nenhuma diferença nas ligações covalentes por causa desse efeito. Essa ligação é chamada de ligação covalente dativa. Então, vamos ver um exemplo aqui, na molécula de monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é CO, né? Então, ele é formado por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. O átomo de carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio tem 6. Então, para ficar estável, o oxigênio precisa de mais 2 elétrons. Então, ele faz aqui 2 ligações covalentes, um elétron do oxigênio com um elétron do carbono, outro elétron do oxigênio com outro elétron do carbono. Então, fazendo aqui 2 ligações covalentes, ele fica então com 8 elétrons, mas o carbono ficou com 6. Então agora entra a ligação dativa, onde o oxigênio, que já está estável com 8 elétrons, ele tem um par de elétrons aqui que não fez ligação. Então ele compartilha esse par de elétrons que não fez ligação com o carbono, formando aqui a ligação dativa. A representação dessa ligação dativa é igual à ligação covalente normal, por um traço mesmo. Então aqui a gente representa 3 traços, né? Então aqui eu tenho representado aqui as ligações covalentes normais, que são essas 2 primeiras, né? Aqui um elétron do carbono com um elétron do oxigênio. Então uma ligação covalente normal, ela é feita entre o compartilhamento de pares de elétrons, sendo um elétron proveniente de cada átomo diferente. Já a ligação dativa, o compartilhamento do par eletrônico, ele é feito a partir de elétrons de um único átomo, que nesse caso aqui, os 2 elétrons são do oxigênio. Então, a ligação covalente normal é um elétron de cada átomo. A ligação covalente dativa são os 2 elétrons de um mesmo átomo. Eu só posso fazer a ligação dativa quando o átomo já está estável com 8 elétrons e sobra par de elétrons. Esquema da ligação covalente. Então, geralmente, a ligação covalente é formada a partir de átomos com alta eletronegatividade, que são os ametais. Eles compartilham elétrons de valência, ou seja, elétrons da última camada, formando moléculas ou macromoléculas. E aí a gente tem a substância covalente simples ou composta. Por substância covalente simples, a gente entende que são substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento. Então, no caso do oxigênio, a gente tem 2 átomos do elemento oxigênio. Nitrogênio, 2 átomos do elemento nitrogênio. O ozônio, 3 átomos do elemento oxigênio. Então, substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Substâncias compostas são formadas por átomos de diferentes elementos químicos. Por exemplo, aqui o CO2, H2O, CCl4, H2SO4, SO3. Então, são substâncias formadas por átomos de 2 aqui, ou mais elementos químicos. E as propriedades dos compostos covalentes, né?
a gente pode falar então que o estado de agregação, eles podem ser tanto sólidos, líquidos ou gasosos, dependendo da massa molar, né, da massa molecular, e também do tipo de atração de força intermolecular existente entre as moléculas. Os pontos de fusão e de ebulição, em geral, apresentam baixos pontos de fusão e de ebulição porque são ligações, interações fracas, né, entre os compostos covalentes. Solubilidade, em geral, compostos covalentes formados por moléculas polares são solúveis em solventes polares, em água, né, por exemplo. E os formados por moléculas apolares são solúveis em solventes apolares. A regra do semelhante que dissolve em semelhante. De acordo com o tipo de cristal formado, a dureza aumenta consideravelmente na sequência fornecida no quadro abaixo. Eu não coloquei esse quadro, né? Então isso aqui não tem muita importância no nosso estudo aqui. As substâncias covalentes em geral possuem baixa resistência ao impacto, ou seja, são sólidos quebradiços. O próprio diamante, um dos materiais de maior dureza, pode-se partir ao sofrer um forte impacto. Condutividade elétrica, a maior parte das substâncias covalentes, né, não conduz corrente elétrica. Uma exceção importante é a grafita, que conduz bem a corrente elétrica no estado sólido, sendo utilizada com essa finalidade. E por fim, a ligação metálica. A ligação metálica, o nome já fala, né, é a ligação existente entre os metais. Então, assim, na ligação entre os átomos de um elemento metálico, ocorre liberação parcial dos elétrons mais externos, com consequente formação de cátions. Esses elétrons liberados são chamados semilivres, ou mesmo elétrons livres, porque podem se mover dentro da estrutura metálica, porém não podem abandoná-la. Então, ou seja, a ligação metálica, pessoal, elas não tem um modelo para explicar. Então, a explicação da ligação metálica é que ela é formada por um amontoado de cátions e elétrons livres, né? Esses cátions são fixos em todo o metal e os elétrons, que são os elétrons de valência, ou seja, os elétrons da última camada, estão livres para se movimentar por todo o metal. E essa propriedade explica, né, por que os metais são ótimos condutores de calor e corrente elétrica, devido a essa mobilidade dos elétrons. No esquema da ligação metálica, então a gente tem átomos de um elemento metálico, 1 a 3 elétrons na camada de valência, a alta eletropositividade, tendência de formar cátions, liberação parcial dos elétrons mais externos, e aí forma cátions e elétrons livres, né, formando substâncias simples metálicas. Algumas propriedades dos metais são condutibilidade elétrica, são excelentes condutores de corrente elétrica, tanto na fase sólida quanto na fase líquida, devido aos elétrons livres. São sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é um metal líquido. Possuem elevados pontos de fusão e de ebulição. Apresentam baixa dureza, ou seja, são sólidos moles, facilmente riscados por outros materiais. Possuem alta tenacidade, são muito resistentes à tração, são maleáveis, ou seja, facilmente transformados em lâminas, são facilmente transformados em fios, então alta ductibilidade, e são insolúveis em óleos e águas, né? E é isso. Então agora a parte de exercício a gente vai fazer depois. Ok?